Então vamos, neste momento, nos conectar com Deus, com Jesus, com os bons amigos, para que possamos dar início ao nosso Evangelho no Lar, essa luz universal, que ela possa adentrar em nossos lares, que os nossos guardiões estejam de prontidões em nossas portas, nossos portões das nossas casas, permitindo que somente os amigos da luz possam adentrar e recolher tudo aquilo que necessitamos para nos deixar tranquilos, serenos, aonde a equipe da espiritualidade, médicos, enfermeiros, socorristas, mensageiros possam trabalhar em nosso benefício. Querido Deus, permita que nesta tarde sejamos merecedores desta visita, que o nosso pensamento ele possa ir ao encontro da alegria, da fé, do perdão, da paz, do amor, da disciplina, da tolerância. Que possamos unir sempre esta força para ir ao encontro não só a nós aqui, reunidos em Teu nome, mas por aqueles, Senhor, que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nas clínicas, aqueles que perambulam pelas ruas, pelos nossos governantes, pelas nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, pelos nossos desafetos, pois precisamos tanto do amor e do perdão, assim como nós também precisamos perdoar. A cada palavra que a nossa expositora Sil nos contemplar, que ela possa adentrar em nossas almas e que possamos nos libertar de todas as nossas ansiedades, medos, melindres, vingança, mágoa. Que este Evangelho de luz possa nos dar o bálsamo da compreensão, o bálsamo da cura para com o nosso físico, que muitas vezes nos sentimos derrotados, cansados, muitas vezes não acreditamos nesta cura. Que dentro do nosso lar, nossos filhos, maridos, esposas, pais, irmãos, nossos animais, possam sentir a Tua luz, esses fluidos magníficos que nos dão a certeza que a vida continua e que possamos ser bem melhores do que ontem. Que a paz esteja hoje e sempre, cada coração de cada irmão aqui presente e por aqueles que não puderem estar aqui conosco. Que assim seja, graças a Deus. Sil, querida. Olá, então, com a proteção de Deus e Jesus, do mentor da sala do Bezerra de Menezes, vamos fazer mais um Evangelho no Lar, Evangelho de paz, de luz, que estenda por todo o nosso planeta. E sendo assim, vamos, após essa prece maravilhosa, fazer a leitura do capítulo 4, que ninguém pode ver o reino de Deus
se não nascer de mim. Eu vou ler aqui sobre a ressurreição e a reencarnação. Item 8, 9, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado por ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Depois, segundo sua crença, João Batista era Elias. O corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que tinha visto João criança, e que conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia um homem entre os pais de Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouve sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse que sois mestres em Israel, e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vemos. Vós não recebeis nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? O pensamento de João Batista era Elias, e que os profetas poderiam reviver sobre a terra. Se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras
Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajustando: não vos espantais do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Essas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água no batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em certas traduções e a do Espírito se substituiu do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar a significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito importantes, eram muito perfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, o lamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material. O Espírito era da natureza inteligente. Essas palavras: se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o seu corpo e sua alma, nesse sentido é que foram desde o princípio. Essas interpretações, aliás, está justificada por essas outras palavras, que é o nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente do corpo. O Espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Nessa última acepção, não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem que o Espírito será. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo, começaria seu começo, como quer que seja. Essa passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma, por conseguinte, a pluralidade das existências. Então, aqui foi lido até o capítulo 9, e agora eu vou explicar para vocês com minhas palavras aqui o que eu entendi, né? O que fala aqui nessa passagem aqui maravilhosa desse Evangelho de Jesus, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e no item que fala da ressurreição e reencarnação.
Então, o que seria a reencarnação? A reencarnação é o retorno do espírito ao corpo material após a morte. É o ato de nascer novamente, de reencarnar. Embora a reencarnação seja assim, existem diversos detalhes que tornam essa crença em algo complexo e ao mesmo tempo muito bonito. É preciso esclarecer uma confusão que sempre acontece entre a diferença de reencarnação e ressurreição. Como dito anteriormente, a reencarnação é o ato de nascer novamente, de ter uma nova vida. Existe uma outra palavra usada para se referir à reencarnação, que é a palingenésia, que vem do grego. Palin, de novo, e gionomai, gerar, que significa nascimento. A ressurreição, por outro lado, é o retorno à vida, ou seja, quando um corpo morto levanta-se novamente. O Espiritismo não acredita na morte e sim na vida. Para o espírita, após o falecimento, o corpo se vai, apenas o espírito vive, e este renasce através da reencarnação. Então, isso que nós aprendemos, no Espiritismo, que o corpo físico é o que a gente deixa aqui quando a gente desencarna, essa roupa, como a gente diz, nossa roupagem, o nosso corpo material, continua vivendo no plano espiritual quando chegar lá. E falando em ressurreição, como o Espiritismo explica a ressurreição? Os teólogos medievais resolveram dizer que o corpo de Jesus transportou-se do plano físico para o plano espiritual. À luz do Espiritismo, hoje é mais fácil entender que o espírito não morre com o corpo físico. Ele pode ressurgir, surgir de novo, reaparecer aos olhos dos encarnados, do quais ainda vive nesse mundo utilizando o perispírito. Há vários relatos na Bíblia de aparições de desencarnados mortos com encarnados vivos. Não é o caso da carne que ressurge, mas o espírito com o seu perispírito, corpo fluídico. E este pode guardar ou não as aparências do físico anterior, conforme o espírito as mentaliza ou não. O exemplo que a gente pode dar é de André Luiz, que ressurgiu com a aparência da última encarnação. Já Emmanuel não ressurgiu com a aparência da sua última reencarnação, mas da encarnação que mais marcou sua vida, que foi quando viveu na época de Jesus, relatado no livro Há 2000 anos. Então, o aparecimento no plano terreno se dá em diversos graus, desde a simples visão, chamada de vidência, até a aparição, visível, mas intangível, ou seja, vê, mas não pode tocar. E a materialização, visível e tangível, ou seja, vê e pode tocar, como aconteceu com Tomé. Poderíamos acrescentar que o espírito também ressurge quando se comunica através de um médium ou quando vem a reencarnar. Então, Jesus apareceu com o seu perispírito. Então, a gente sabe, que a gente acredita no Espiritismo, a gente estuda, mesmo de entendimento, e como na Gênese também, A gente sabe que essas comunicações que a gente vê nas casas espíritas, muitas dos médios conseguem ver o espírito, conversar com o espírito, ter evidência, E a gente sabe que isso não é a ressurreição, é a reencarnação, que é através do espírito que está tendo essas manifestações, tudo que acontece nos trabalhos mediúnicos da casa espírita,
Então, que a gente, como, não desmerecendo religião nenhuma da Igreja Católica, da religião católica, mas no Espiritismo a gente acredita na reencarnação. Sabemos que o corpo material morre, se decompõe, vai lá para o cemitério, fica lá no caixão, tem o velório, depois vai para o cemitério, se decompõe. E o nosso espírito continua, né? A vida continua no plano espiritual. Então, o que é a reencarnação? O que significa a reencarnação na visão espírita? Como vemos, para o espírita, a reencarnação é a oportunidade dada por Deus para que as pessoas vejam seus erros, alcançando assim a iluminação. Os críticos do Espiritismo dizem que isso é injusto, pois não é certo fazer alguém se redimir de um mal que não sabemos ter cometido. A verdade, entretanto, é que o fato de renascermos sem nos lembrar de vidas passadas é mais um sinal do amor de Deus. Ainda bem, né? Graças a Deus temos esse véu de esquecimento, né, meus amigos? Como seria se a gente lembrasse o que a gente fez para outras pessoas que somos espíritos endividados e bem endividados? Se a gente fosse lembrar tudo que a gente fez em outras vidas, E como que a gente gostaria de lembrar? Como você vai, ou as pessoas que fizeram mal para a gente? Como que você gostaria de voltar aqui reencarnar e conviver com essas pessoas? Então, graças a Deus, tem esse véu de esquecimento. Que a partir do momento que a gente reencarna, se apaga. A gente não vem com essa lembrança. E daí, a gente, às vezes, entre a família, no lar, a gente vem conviver novamente com uma pessoa, a gente às vezes dá de frente, né? Não tem tanta aquela afinidade, mas aí a gente vai lembrar que a gente estudou. Se a gente está tendo no outro, alguma coisa aconteceu. Se não é aqui, nessa convivência agora, com certeza foi em convivência passada. Então, mas graças a Deus a gente não tem a lembrança e a gente nem quer ter, né? Então vamos continuar aqui. Ajudar alguém que nos é querido é fácil e simples. Ajudar aqueles que nós não desconhecemos, é mais difícil e requer amor ao próximo, é o que eu falei. Porque a gente conviver com pessoas que a gente gosta, na nossa casa, na família, com os amigos, é fácil, né? A convivência no dia a dia. Agora, conviver com alguém que às vezes a gente nem sabe o motivo, que são os nossos desafetos, acho que todos temos, né? Pelo menos eu tenho. Como é difícil se conviver com aquela pessoa, ir na casa dela, você já vai pensando, ai meu Deus, tenho que ir lá e vou ter que conversar com aquela pessoa. Aí está a nossa prova, que a gente tem que ter paciência com a pessoa, saber conviver com ela lado a lado. Não precisa ser aqueles amigos chegados, mas a gente tem que ter o respeito, fazer a nossa parte, né? Porque são os nossos desafetos, e todos temos. Então aqui, né? Me parei aqui. Os nossos erros e os erros dos outros. Fazer duas pessoas se odiarem em outras vidas, nascer na mesma família, que eu expliquei, ou amigos, é uma forma simples e humana de mostrar que temos algo em comum. O erro passa e o amor sempre continua. Então, a partir do momento que a gente vai vendo a gente vai entendendo onde a gente errou, a gente não precisa pensar muito, né? Está convivendo com a pessoa ali, está vendo que é um calinho no seu sapato, machucando, está difícil a convivência, você já vai lembrar, alguma coisa eu fiz para ela, ou alguma coisa ela fez para mim. Então o que a gente tem que fazer? Fazer o possível para conviver com a pessoa e conviver bem, né? Enviar luz,
fazer prece para a pessoa e pensar assim, meu Deus, se essa pessoa aqui é o meu desafeto, eu vou fazer uma prece para ela todos os dias. Não quero ter esse sentimento, porque eu creio que ninguém, como eu, ninguém gosta de ter sentimento ruim, né? Pensar mal da pessoa, não gosto daquela pessoa, vou enviar pensamentos ruins ou mal pensamentos, porque a gente sabe que o pensamento, tanto como a palavra, tem uma força muito grande, né? Então, a partir do momento que você pensa alguma coisa ruim, a pessoa recebe. A gente fica mal porque teve aquele mau pensamento e a gente emana para a pessoa, porque isso não é bom, nem para quem envia e nem para quem recebe. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Em vez de ficar pensando, eu tenho que conviver com a pessoa, não gosto dela, não suporto. Não, vamos enviar a luz, porque ela precisa de luz. A gente não sabe o que aconteceu lá atrás. A gente tem que lembrar que alguma coisa ocorreu para a gente se sentir assim. O espírita é aquele, pois, que procura seguir o verdadeiro ensinamento de Jesus e busca, como foi dito, a vivência do seu evangelho. Por que a gente estuda, né? Por que estamos aqui nessa sala estudando? A gente estuda na casa espírita, sempre procura estar lendo um livro edificante. Esses dias uma amiga me disse que ela não tem tempo de ler. Falei para ela, deixe sempre o evangelho aberto na sua casa. E se você não tiver tempo, o seu tempo for muito corrido, se não conseguir ler uma frase por dia, e não seja um capítulo, que se faça leia uma linha, que seja importante. Mas se você não tem esse tempo, seu tempo é muito corrido, tenha certeza, só de você pegar no evangelho e deixar ele aberto, você já está fazendo a primeira boa ação, a boa prece. Então o Espiritismo crê no fato da miséria infinita de Deus. Pois para nós espíritas, porque Deus é maravilhoso com todos nós, a misericórdia dele infinita é grandiosa demais, é tão pura, é tão ampla, que Deus nos dá quantas vezes essa chance da reencarnação. Então, que a gente sempre tem que lembrar e valorizar esse momento da reencarnação, esse momento único da gente poder ser melhor. Esquecer o homem velho, como diz, né? Deixar para trás e ser o homem novo. Fazer a nossa parte. A gente está estudando, a gente está aprendendo. Que seja um degrau por dia. A gente já não vai ser mais como a gente era antes. Como diz, hoje, eu sou melhor do que ontem. Eu aprendi um pouquinho mais, um passinho, nem que seja passinho de manhã, eu vou ser melhor do que hoje. E sempre a gente pensando assim. Sempre ter os bons pensamentos e sempre valorizar essa chance que a gente tem, essa bendita reencarnação. Porque a fila é grande, muitos querem reencarnar. Então a gente está aqui, esse momento é um momento especial, um momento único da reencarnação, né? Em outras palavras para o Espiritismo, a misericórdia divina é infinita mesmo, ou seja, é incondicional. E é para todo sempre. E como nos mostra a parábola do filho pródigo, em que o Pai de misericórdia está sempre de braços abertos para abraçar a qualquer filho seu, pois são de pessoas. Com certeza, né? Deus não faz exceção de nenhum filho seu. Ele quer todos por igual. Com certeza. A gente fica triste com alguém que faz alguma coisa para a gente, seja simples ato, né, que a pessoa faz, a gente já se melindra, fica triste, e daí a gente tem que pensar assim, e aí, já pensou se Deus fosse se melindrar com tudo que a gente faz de errado? Todo dia a gente erra ainda, nós estamos ainda em construção, né, estamos aprendendo, procurando ser melhor, mas ainda a gente pisa na bola, como dizem. A gente tropeça muito ainda. Já pensou ficar se melindrando conosco, ou triste, ou a gente sabe que Deus não castiga ninguém. Deus, o amor dele é infinito por nós. Até pela bendita reencarnação que a gente teve essa chance, né? Essa chance especial. Então a gente tem que pensar bem
nos nossos atos, né? E saber que todos nós somos filhos de Deus. Basta que um filho entre em si, como diz a parábola, e queira voltar para ele, pois o Pai, que é perfeito, respeita totalmente o nosso livre-arbítrio, para quando quisermos, como quisermos e onde quisermos despertar para a verdade que liberta, pois somos espírito e filho de um Pai tão amável, que nos ama mais do que nós mesmos nos amamos. Ele, o amor de Deus para nós é infinito, né? É maravilhoso. E a gente, muitas das vezes, esquece disso. E erra. E daí a gente procura consertar o erro. A gente dá 10 passos para frente, e daí no outro dia a gente erra tudo de novo. E daí a gente volta 9 passos para trás. Na maioria das vezes, né, André? Mas é assim que a gente tem que fazer. Estudar sempre. Ter a consciência de que somos sempre amparados, que não estamos só. E também, lembrando que eu li no livro que no túmulo de Allan Kardec, em Paris, contém a inscrição que resume o pensamento espírita a respeito disso. Está escrito assim: nascer, morrer, renascer e ainda progredir sem cessar. Tal é a lei. Que maravilha isso, né? Que chance que a gente tem. Todos temos essa chance. Todos temos essa chance por igual de nascer, morrer, renascer, reencarnar, viver a nova chance de começar tudo de novo, começar do zero. E falando de livre-arbítrio, essa oportunidade que Deus nos dá para a gente saber escolher nossos caminhos, a gente pode usar esse livre-arbítrio nosso para o lado bom, sempre fazendo a caridade, por mínima que seja. Frequentar as casas espíritas, estudar, procurar libertar essas amarras da ignorância que a gente tem ainda dentro de nós, né? Deixar os vícios, deixar de ódio, o orgulho, a vaidade. A gente às vezes é tão orgulhoso e inibido, a gente tem que tirar esse orgulho de dentro de nós. A partir do momento que a gente nutre esses sentimentos ruins, o nosso corpo não fica bem, a nossa mente não fica bem. Como que uma pessoa vai ficar bem, transmitir palavras boas, se ela está com ódio no coração, com rancor, com a mágoa? Como diz, né? O coração fala porque a boca está cheia. Ao contrário, a boca fala porque o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de amor, a sua boca vai falar bastante coisa boa. E se o seu coração estiver triste, com ódio, com rancor, com aquele desejo de vingança, isso aí vai sair tudo para fora. Você vai passar isso aí para a pessoa que não merece, né? Então a gente tem que se libertar desses sentimentos ruins, valorizar muito essa chance que Deus nos dá de reencarnar. Como ele diz, né? Conhecerei a verdade e a verdade te libertará. Então a gente sabe onde a gente está errando. E tem muitas pessoas que levam faz o seu livre-arbítrio para o caminho mau, caminho das drogas, das bebidas, da busca desenfreada de ter, sempre esquecendo de procurar o bom caminho. E a gente tem que lembrar que daqui a gente não leva nada, só levamos o bem que fizemos. A partir do momento que a gente vai embora, que a gente desencarna, a gente não vai levar roupa,
A gente não vai, a roupa que a gente está lá no caixão é que alguém colocou. Mas a gente não leva nada, a gente não precisa levar nada daqui. Nada de bens material, joia, nada, nada, nada. Tudo fica, tudo que é bem material fica. Tudo que não é preciso fica. A gente só quer o bem que a gente fez. As coisas boas que a gente conseguiu fazer aqui, a nossa evolução a cada dia. Porque ontem nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Então, por menor que seja o conhecimento, ontem a gente não tinha. Então nós não somos mais ignorantes, né? Ontem a gente não era cobrado como a gente é hoje. Hoje a gente já tem o conhecimento. Então, se a gente tem o conhecimento, a gente tem que fazer o bom uso dele. A gente sabe, então, quando a gente está errando, quando a gente não está. Saber fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio. Antes de fazer alguma coisa, seja ela boa ou ruim, pensar, será que isso que eu vou fazer é bom? Será que Deus ficaria feliz se eu fizesse isso? Eu vou fazer um telefonema, dar um telefonema, e já estou com umas coisas aqui na cabeça para falar para a pessoa. Será que ao ela receber esse telefonema, isso tudo que eu vou falar vai ser bom para ela vai receber bem, ela vai ficar feliz? Porque todos temos problemas, né? Então, se você for para ligar para a pessoa para fazer coisa ruim, fazer uma fofoca, ou contar uma coisa ruim, que não é do teu respeito, não fazer a pessoa feliz, às vezes a pessoa naquele dia ela já não está bem, ela não está preparada para ouvir mais nada, como diz, já está no fundo do poço, e lá vai você dar mais um empurrãozinho nela, com um telefonema ou com uma palavra maldita na hora errada. Não faça isso não. Só pense assim, será o que eu for fazer agora? O livre-arbítrio está em minhas mãos, o que eu vou fazer agora? A pessoa vai ficar contente ou não? O que eu vou fazer vai ajudar ou vai atrapalhar? Se vai ajudar, faça de coração. E se vai atrapalhar, não ligue. Faça uma prece para a pessoa, envie luz, mentalize a pessoa, ela está precisando. Né? Então, isso vai ajudar para você e vai ajudar para ela também. Agora, tem pessoas que infelizmente não agem assim, né? Sempre agem para o lado do mal. Sempre pensando em ligar para fazer uma fofoca ou mandar uma mensagem contando algo que aconteceu, que não vai acrescentar em nada. No que nos acrescenta fazer a fofoca ou passar mensagens que não são edificantes? Não nos acrescenta em nada. Está jogando a pessoa, né? Às vezes agora nessa época que está acontecendo tudo isso com o nosso país, com os nossos governantes, o que adianta a gente ficar enviando mensagens ruins? É como a gente está cutucando o vespeiro, né? Não vai crescer nada. O que a gente precisa, o que o Brasil está precisando é de prece e oração. Para ser bem governado, para que dê tudo certo. Porque de coisa ruim já basta, né? Então, a gente tem que estar bem ciente disso. E também falando em oportunidades que a gente tem, né? De fazer boas escolhas em nossas amizades, que nem sempre é bom, né? Assim, a gente consegue ter amigos sinceros 24 horas, que a gente se decepciona bastante às vezes, e daí isso nos serve como lição também, porque a gente fica triste, a gente fica aborrecido, acontece, mas tudo isso serve de lição, porque a gente sempre está querendo que aconteça só coisas boas para a gente, tanto na família, né? Quando acontece alguma coisinha que sai da estrutura, a gente já fica desesperado, a gente já não quer mais conversar com aquela pessoa. Então, o nosso laboratório já é dentro de casa, já começa ali. É ali que a gente aprende. É ali que a gente tem que conviver bem com os nossos familiares, dentro de casa, na família, para depois a gente aprender a conviver fora, né?
Porque se dentro de casa você já vive mal, e ter a boa amizade fora de casa, passar o amor, o carinho, né? Se dentro de casa já está aquele transtorno, aquela briga, aquela fofoca, um não olhando na cara do outro, como é triste a convivência assim, né? Então, se a gente deparar com isso, a gente vai ver que ali é o momento. Não vou dizer que não tem briga, às vezes tem discussões, mas o que a gente tem que fazer? Sentar e conversar. Não ficar apontando o dedo, julgando, xingando, que não vai levar a nada. Isso aí não leva a nada, né? E também sempre lembrando de fazer o Evangelho no lar. Quem não tem esse hábito ainda, começa devagarzinho numa oração, lendo uma pequena leitura aqui do Evangelho. A casa, o lar, que tem o Evangelho no lar, o culto no lar, como fazemos aqui, como estamos fazendo, com certeza o lar fica abençoado, as pessoas ficam diferentes. Tudo muda, tudo tem a mudança. Esse hábito é muito importante. Às vezes a pessoa fala, não vou fazer não, porque eu estou sozinha aqui em casa, então ninguém vai ficar me ouvindo, não tem importância. E eu também faço sozinha aqui no Evangelho no lar. E com certeza nunca estou sozinha. A gente sempre está, a espiritualidade sempre está com a gente. E como aqui na sala, quando a gente faz o Evangelho, né? É gratificante. Então, meus amigos, vamos aproveitar bem essa oportunidade dessa reencarnação. Essa nossa atual reencarnação é boa demais. Temos que pedir força para Deus nos momentos difíceis, para a gente suportar o que a gente tem que suportar. E que a gente possa compreender tudo que o Espiritismo nos ensina, tudo que temos em mãos para estudar. E também as novidades geradas que o Espiritismo nos traz. E é só através do conhecimento deixaremos para trás a ignorância, né? Como diz, a gente deixa esse homem velho de lado. E a gente sempre procura o lado bom, o lado novo. Então agora vou ler uma mensagem, que Jesus possa nos iluminar e nos acompanhar hoje e sempre, e durante a semana toda. Uma mensagem agora sobre a reencarnação. Um minutinho só. Só um minutinho, por favor. Sair da página aqui. Propósito da reencarnação. O espírito encarna e reencarna inúmeras vezes com a finalidade de progredir. Gradualmente, ele sai da ignorância e cresce em conhecimentos e em moralidade. Esse processo é vasto e demanda incontáveis existências. Nesse longo caminhar, vagarosamente, o espírito inteira-se do teor das leis divinas, se encontram inscritas em sua consciência. As leis divinas constituem em um roteiro de felicidade. Quem consegue adaptar sua vontade e seu proceder aos estatutos divinos, apressa e ameniza sua evolução para Deus. O ato contrário às leis soberanas gera desequilíbrio e exigir reparação.
Conforme a extensão das consciências, o ato de reparar pode demandar inúmeras encarnações. Muitas vezes, um homem consegue ignorar e sufocar a própria consciência durante um tempo. Não raro, grandes criminosos terminam seus dias terrenos na abastança. No plano espiritual, tudo muda de figura. Entre as encarnações, o espírito contempla, no cenário da própria consciência, ou atos que praticou. Ele, todas as consequências advieram de seu proceder, e vê-se tal qual é, sem ilusões ou desculpas. Alguns recalcitram no reconhecimento da própria realidade, entretanto, permanecem desequilibrados e sofredores. Enquanto isso não se dá, não existe a figura do espírito culpado mais feliz. Os pensamentos e sentimentos do espírito desencarnado são muito intensos e claros. O corpo físico funciona como um quebra-luz, que diminui a agilidade mental e abafa as percepções e sensações. Sem o corpo, tudo se torna muito vivo. Um espírito delinquente padece enormemente por conta do remorso. Seus sofrimentos morais possuem uma bagunça impossível de ser concebida por quem está encarnado. Para atenuá-los, ele se decide pelas mais dramáticas e sofridas encarnações sem titubear. Tudo parece preferível a suportar tão angustiantes impressões. Isso bem evidencia a sabedoria do preceito evangélico, segundo o qual devemos nos acertar com os inimigos enquanto estamos ao lado deles. É prudente imediatamente as pendências que temos com o próximo, sem acumular dívidas na consciência. Por outro lado, como é tudo intenso no plano espiritual, isso também ocorre com a felicidade. A alegria do dever bem cumprido, de estar em perfeita paz, tudo se multiplica ao infinito. O espírito devedor percebe a diferença entre sua condição e a de quem cumpriu o seu próprio dever. Para passar de um estado a outro, decide-se a enfrentar algumas dificuldades na Terra. Por isso, quando o espírito programa sua existência futura, age com lucidez. Posteriormente do que o moveu, muitas vezes reclama das agruras da vida, mas as dificuldades são desafios destinados a fazer surgir o melhor que existe no ser. Elas se destinam a promover a reparação do passado de enganos e gerar novos conhecimentos. Seu corajoso e digno enfrentamento descortina um amanhã iluminoso, pleno de paz. Assim não reclame de sua vida. Seja digno e correto em toda circunstância. Não se preocupe com os equívocos alheios. Cada qual dará conta de seus atos e própria consciência. Sua tarefa consiste em melhorar de cada vez mais. Para isso você nasceu. É uma mensagem da redação do Momento Espírita. Então, deixo aqui para vocês o meu abraço, o meu carinho. De coração agradeço a Deus, a Jesus, a todos vocês aqui, a Espiritualidade Amiga, por terem amparado nesse momento aqui, para fazer essa explicação. E até a chuva acalmou aqui, graças a Deus. Então, e agradecer a Deus pela bendita encarnação que temos. Então, lindo final de tarde a todos. Fiquem todos com Deus, com Jesus, e até a próxima. Agradeço. Passando, vou. Obrigada, Sil, pelo nosso encontro. Que possamos continuar nessa harmonia, nessa bondade infinita dos nossos amigos, do nosso Pai,
Eu convido o nosso irmão Carlos para que ele possa fazer as vibrações, que os nossos irmãos possam colocar as suas águas, colocar na área de texto o nome de irmãos que necessitam do atendimento em seus lares, nos hospitais, onde cada irmão se encontrar neste momento, não só a nós encarnados, mas a todos também irmãos desencarnados. Contigo, Carlos. Olá, boa tarde, som ok? Sim. Vamos então para as nossas vibrações de hoje. Vibrar é doar. Vamos doar as nossas energias, as nossas boas mentais, juntamente com a equipa do plano espiritual, associando-nos, entrosando-nos num só pensamento. E num só pensamento pedimos por todos aqueles que se encontram aqui presentes, os encarnados, aqueles que estiveram e já estão ausentes, por aqueles que habitualmente costumam participar dos nossos estudos, pelos seus lares, pelos seus familiares, e não só pelos encarnados, mas também por todos os desencarnados que são aqui trazidos a um dos nossos lares para ouvir e escutar a palavra do Evangelho, que tanta falta nos faz e que tão importante é para a compreensão das leis do Espírito que nos governa. E assim, rogamos aos benfeitores amigos que aqui estão em nome de Deus, nosso Pai, que estendam em benefício de todo este nosso planeta a ajuda necessária por esses vários entes tão diferenciados, por essa América tão diversificada, com tantos problemas, pela África, pela Ásia, pela nossa Europa, enfim, que cada continente possa receber as energias de que necessitam para que os seus governantes possam ter a consciência de executar as suas tarefas, compromissos, para com esses povos tão diferenciados, tão necessitados, mas que precisam da ajuda, da compreensão e da colaboração de todos. Rogamos por aqueles que estão em dificuldades, as dificuldades materiais e as dificuldades espirituais. Rogamos pelos doentes, por aqueles que foram vítimas de acidentes bruscos e encontraram o seu desencargo, para que eles possam ter o auxílio de que necessitam, para que eles possam retomar a lucidez necessária para a entrada no novo mundo em que se encontram na nova dimensão, compreendendo e aceitando a transição como causa natural e lei divina. Que não se revoltem por todos aqueles que preparam a sua reencarnação aqui no planeta e aqueles que hoje são aqui recebidos através do nascimento, através da reencarnação, que eles possam ter uma oportunidade bem conseguida para que possam alcançar os compromissos assumidos, para que possam sair daqui vitoriosos, vencedores sobre si próprios e não sobre os outros. Enfim,
por todo este nosso globo, para que ele receba as vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar. Enfim, por cada um de nós, pelas intenções que nos são particulares, pelos nossos lares, para que eles possam ser agraciados com esses recursos espirituais trazidos por esses irmãos abnegados que estão aqui conosco, sempre ajudando-nos, trabalhando conosco. Enfim, que todos nos nossos lares possamos ser beneficiados, os encarnados e os desencarnados, na medida das nossas necessidades. E assim, num clima de tranquilidade e de harmonia, pedimos aos benfeitores amigos, a Deus, nosso Pai, que nos deixe ficar as suas bênçãos, a sua luz e a sua paz, hoje e sempre. Que assim seja. E, aproveitando de aqui estar, irei também concluir com uma prece muito ligeira. Deus, nosso Pai, que és todo bondade, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de aqui termos estado em teu nome para aprender um pouco mais, para ficarmos mais enriquecidos, mais fortalecidos. Pedimos que nos ajude e que nos dês a força, a coragem, a compreensão para pôr em prática os ensinamentos aqui recebidos. Que todos nós possamos usufruir, praticar todos esses ensinamentos à luz de uma fé, de uma lógica que esta doutrina maravilhosa é capaz de nos dotar. Que todos nós possamos ter uma ótima semana. Fiquem todos na paz e no amor de Deus, nosso Pai, e dos benfeitores espirituais. Que assim seja, e graças a Deus. Um abraço a todos.